Tô aqui tentando melhorar a situação desse cabelo, mas eu acho que vai ficar assim mesmo. Amo mesmo essa coisa meio hippie. Existe hippie gospel? Se não, agora existe. Oi gente, eu sou a Fê. Bem-vindos a esse canal que é só amor. Você acredita que Deus escolhe a pessoa com quem a gente vai se casar, se relacionar? Bom, se sim ou se não, veja esse vídeo até o final e aí você vai ver o que aconteceu comigo. O ano era 2014, eu estava com apenas 17 aninhos, né? Uma jovem, sonhadora. Eu estava começando a pregar, Deus começando a me usar. E aí minha pastora um dia chegou perto de mim e falou assim, para que você vá até o nosso bairro vizinho, né? E comece uma campanha lá. E a gente trabalhava lá no ministério que eu era, com campanhas. Então era a minha primeira vez fazendo uma campanha assim. Então eu fiquei muito empolgada, ao mesmo tempo muito preocupada, mas era uma oportunidade que eu sempre esperei. Na época eu já era obreira, né, com 17 anos, sim, porque as pessoas que tinham mais experiência que eu não queriam fazer. Então, era um momento de algo a mais espiritual na minha vida. E aí eu chamei uma amiga para fazer uma campanha comigo no monte, de 21 dias. Eu chorava ali mais ou menos 1 hora, focada no que eu queria. Um belo dia, nós descendo do monte, né, a gente viu um rapaz. Ele tava na porta da igreja, ele morava ali. Na hora que eu passei, ela cumprimentou ele, eu também, né, tipo, ei e tal. E aí ele ficou olhando, e depois ela falou comigo assim, nossa, esse menino é muito bonito. O menino é galã mesmo. Não era o meu estilo. E esse jovem, ele tava, né, vivendo uma vida aí um pouco ruim mesmo no mundo. Depois ela me contou, nossa, você lembra aquele jovem que a gente viu na porta da igreja? Então, menino, ele aceitou Jesus. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com esse rapaz foi quando a gente foi na casa dele orar. Então ele chorou, e eu falei, não, que bênção, né, Deus tem feito o milagre mesmo. Então ele começou a ir na igreja, assim, com todo esse estilo. Vocês lembram do vídeo que eu fiz sobre Para Todos os Garotos que Já Amei? Aí eu fui eu coloquei aqueles coraçãozinhos lá. Que realmente isso acontece comigo, gente. No domingo eu tava lá e ele chega. Mas pensa num menino transformado. Não era o mesmo. Todo de social, com uma bíblia na mão. E eu olhei pra ele, me julguem, gente, me julguem. Aí eu vi. A beleza estava escondida no estilo. Apareceram os coraçãozinhos de novo. E aí depois ele começou a envolver lá na igreja, a gente começou a conversar, né, como todos os outros jovens também conversando com ele para entrosá-lo. Ele foi e batizou. Que a gente lembra das coisas, né? Era uma congregação do mesmo ministério que eu era, mas era uma congregação de um bairro do lado do meu aqui. Os dias que não tinha culto na minha igreja, eu tava lá. E os dias que não tinha culto lá, ele tava lá na minha igreja. Então a gente se via praticamente todos os dias da semana. Eu sabia que ele era um menino que tava começando a vida com Cristo ali. Eu já tava um pouco mais firme espiritualmente, né? Eu já tava com a campanha, né? E falar pra vocês que a oração deu total efeito. Nos últimos cultos que eu ia fazer lá, dessa campanha, não tinha mais lugar pra sentar. O que tinha de jovem, adolescente, sabe? Foi estrondoso aquilo que Deus fez. E na minha vida espiritual tudo ok. E começa então uma confusão na minha vida sentimental. Bonito mesmo, bonito. E muito galanteador, sabia o que falar. Eu com 17 anos, achando tudo lindo, maravilhoso, flores. Hoje não é tão diferente, mas assim, né, a gente aprende um pouco com as trancadas da vida. Aí eu percebi algo diferente, né, ele conversando muito comigo, ele apresentou a mãe dele pra mim. E a mãe dele, nossa, me amou. E eu falando comigo, Fernanda, é um novo convertido. Sabe quando você sente que a coisa não vai dar bom? Mas você continua. Então eu já sabia que ele estava numa transição, e era uma transição complicada. Ele realmente viveu uma vida um pouco ruim no mundo, então ele estava entrando agora, era tudo muito novo. A primeira vez que eu vi que eu falei, tô ferrada, foi no dia que ele falou, eu te levo lá na sua casa, vamos lá, eu te acompanho até a sua casa. E, gente, ele morava nos Cafundel do Judas. Era um morro para subir, um morro para descer, e na época ninguém tinha carro, né? Desceu comigo, conversando, e eu falei, ai, pronto. Pronto, Senhor, pronto. E ele foi chamar um outro jovem, um adolescente da igreja, tipo, pra gente não vir sozinho, né? A primeira vez que ele foi tentar, ele me abraçou, assim, eu meio que abracei ele de lado. Amém, irmão, amém, Deus abençoe por ter me trago até aqui. Aí as pessoas começaram a zoar, muito próximo, né? Ele foi uma pessoa que me respeitou muito. O estilo dele, gente, é isso mesmo, de menino pegador, sabe? Qualquer menina que ele quisesse, ele teria. Eles falam que tudo que é mais difícil é bom, né? Não sei, talvez seja isso, mas assim, ele se empenhou tanto em realmente querer me namorar, né? Mas quanto mais eu conhecia ele,
mas eu tinha medo. Ele falava da vida passada dele com um ar de se ele gostasse daquilo. Como se fosse algo que ele sentia saudade, sabe? Ele me contava as coisas, ele se abria muito pra mim. E eu nunca falei isso pra ele, mas era uma coisa que realmente me incomodava, né? E naquela época eu não conseguia falar, não conseguia expressar. Pra eu falar uma coisa era difícil, sabe? Nossa, por isso que hoje eu falo, gente. Falo até demais às vezes. E confiava em mim, ele falava as coisas, tudo que ele tava sentindo, né? E eu, nova, né? Com medo também de me magoar. Isso, gente, se estendeu por quase 2 anos. E assim, a gente nunca assumiu um relacionamento. Quando a gente se via mais mesmo pra conversar. A gente conversava, era o que a gente fazia. Conversava, ficava se olhando, era uma coisa muito fofa, muito inocente, né? Eu acho que foi uma coisa nova pra ele também, porque ele era acostumado com pegação e tudo mais. E aí vem uma menina que você tá aqui, tem que ficar, tipo, sentado do lado, conversando e horas. Às vezes a gente ficava horas e horas. E aí a gente não falava nada, simplesmente estava ali um perto do outro. Sempre falava comigo, né? Por que a gente não namora? Por que você não me assume, né? Então a gente começou a se ver escondido, né? Eu era solteira, ele também. A minha mãe sabia, os meus pais sabiam do que estava acontecendo. Mas para as pessoas ali da igreja, a gente começou a esconder. A gente conversava, era tipo um namoro na corte, longe das pessoas da igreja. Quando chegava, a gente meio que se mantinha só para não ter falação. Então, assim, a gente não fazia nada de errado, né? A gente não tava traindo ninguém, a gente tava ali se conhecendo. E ainda assim, eu me sentia muito mal. Quando eu ficava, né, perto dele, quando a gente ia conversar, tinha uma amiga que a gente ia na casa dela pra gente poder conversar, e eu me sentia mal simplesmente pelo fato de estar escondendo. E quem era a culpada disso tudo? Sim, eu, gente. Eu mesma. Ele era uma pessoa que ele queria, sim, um relacionamento sério. Ele queria falar pra todo mundo, tô namorando com a Fernanda. E olha, né? Que fofo. Mas eu tinha todo aquele medo dentro de mim. E algo dentro de mim dizia, Fernanda, não faz isso. Não faz isso. Era muito suave. Mas eu não conseguia. Chegou um tempo, gente, que eu tava tão apaixonada, que nós, né, estávamos tão apaixonados que eu já não conseguia mais ficar longe dele. Uma vez que ele me deu um presente surpresa, sabe? Uma caixona assim com uns coraçãozinhos, com um ursinho. Foi uma coisa mais linda, gente. Era muito romântico. Naquela época, ele não era uma má pessoa, mas também não estava no mesmo propósito que eu. E toda vez que eu falava assim, não, agora eu quero namorar com ele, eu sabia de alguma coisa dele. Ah, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Mesmo que quando estava comigo me fizesse assim, me sentir uma princesa, eu não tinha confiança nele. Infelizmente, aconteceu que no dia do aniversário dele, eu estava disposta a começar a namorar com ele. Eu pensei assim, olha, se não for dar certo, eu termino. Vai ser o melhor presente de aniversário da vida dele. Eu não contei pra ninguém. E a minha pastora chegou na igreja, no mesmo dia ela chegou perto de mim, me deu um abraço e falou comigo assim, Fernanda, eu não ia vir aqui hoje, mas Deus me incomodou pra eu vir aqui. Mandou te dizer, tem um sinal de pare na sua frente. Não faz isso. Gente, naquele momento, eu não tive reação. Eu lembro que minhas pernas começaram a tremer, meu coração a bater muito forte e ela só fez isso. Eu pedindo a Deus uma confirmação e Deus, não, e aí você tampando o ouvido. Infelizmente, o primo dele, o primo que era como, assim, irmão dele faleceu. Então, no dia do aniversário dele, desceu em prantos, chorando, horrores, e me abraçou. Assim, a gente passou quase a noite inteira conversando e ele chorando, muito mal. Então, depois daquele acontecimento, eu simplesmente fui tentando me afastar. Não foi fácil. Gente, foi muito difícil. Não sei como que eu consegui. Depois de algum tempo, a gente ainda continuava a se ver, porque, né, a gente era da mesma igreja. Mesmo que ele saiu algumas vezes da igreja, depois voltou, a gente se via ainda, porque ele ia lá mesmo assim. E eu me lembro que teve uma ocasião, a última vez, que as minhas pernas tremiam. Uma virada de ano, que eu tava abrindo o culto, né, e eu tava lá cantando, né, aquele hino. Se abalando, os povos se curvam. E quando eu abri o olho, e ele é altão, então quando eu abri o olho, a primeira pessoa que eu vi lá no fundo foi ele. E ele tava me olhando, gente. Pensa num olhar
de apaixonado. A vontade era de descer daquele altar e falar, meu querido, vamos casar. Agora. Depois de muitos anos eu vejo que ótimo que eu fiz essa escolha, gente. Hoje eu olho pra pessoa que eu me tornei. Hoje eu olho pra Fernanda, que ele já não conhece mais. E que eu também já não conheço mais quem ele é, né? Eu era muito nova, gente. E eu mudei muito. Mudei muito. E eu realmente tenho orgulho da mulher que eu me tornei e tenho me tornado. Porque a gente tem que melhorar cada vez mais. Então, se alguém me pergunta, Fê, você acredita que Deus escolhe? Gente, eu acredito que Deus nos guarda. Deus fala com a gente. E como ele sabe o futuro e a gente não, quando a gente tá com os ouvidos atentos à voz dele, porque às vezes a nossa vontade, naquele momento, é maior do que a nossa razão. Ouçam a voz de Deus. Não sei se você crê em revelação, não sei se você talvez creia no que aconteceu, mas foi real, gente. E não é só uma vez, sabe? Eu vejo Deus, principalmente nessa área sentimental, eu vejo Deus cuidando muito de mim, tendo um cuidado, me livrando de eu mesma, sabe? Ele é sentimento, é carência, é excesso de comédias românticas. Foi a melhor decisão, né? Foi uma pessoa que marcou a minha vida e eu sei que, assim como ele marcou a minha vida, eu também marquei a vida dele, né? Porque, né, gente? A gente se marca, né? Então, sim, eu acredito que eu aprendi muito, ele também aprendeu muito e simplesmente não era pra ser. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado força. As nossas escolhas boas não vêm de nós, vêm de Deus. Quando Rebeca foi conhecer Isaac, o moço de Abraão foi lá e falou, Deus, eu quero um sinal daquela que vai ser mulher de Isaac. Então, assim, se você crê nisso, se apegue a isso. Eu sei que tem muita gente que não crê. Deus escolhe alguém, essa aqui vai ser desse. Mas Deus, ele sabe o futuro. E ele sabe o que vai ser bom pra você. Não passar por coisas que às vezes, se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, eu passaria. Entendeu? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta aí se você já passou por essa situação. E compartilhe esse vídeo, né, pra alguém que esteja aí desesperado, meu Deus, achando que é de Deus, que não é. Então, muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau!